O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos, desde o século IX, que a Igreja celebra no dia 1º de novembro a festa de Todos os Santos. Aqui no Brasil, já há um pouco mais de 50 anos, para que a maior parte dos fiéis possa participar, sempre é transferida para o domingo seguinte, caso o dia 1º de novembro não seja um domingo. Santidade é um tema que eu não sei se está muito em voga nos dias de hoje, porque às vezes santidade remete o nosso pensamento ao céu, na maioria das vezes. E às vezes não nos damos conta que, embora seja verdade remeter o pensamento ao céu, não podemos imaginar nenhum santo que seja alheio a esta vida, a esta passagem na terra. Santo, para começo de conversa, é Deus. No hebraico antigo, kadosh, que é a palavra que a gente traduz como santo, significa o separado, aquele que não se confunde com o resto do mundo criado. O separado, o outro, é Deus. Você procura qualquer coisa neste mundo, neste universo, para dizer aquilo ali é Deus, e não encontra, a não ser que Deus escolha algum sinal e diga, eu estou aqui. Lembra, no Antigo Testamento, ele disse que estaria entre os querubins que estavam em cima da Arca da Aliança. Entre os querubins da Arca não eram Deus. Eu estarei entre os querubins. No Novo Testamento, Jesus toma pão e vinho, disse, é o meu corpo, é o meu sangue. Então, através dos sinais dos sacramentos, podemos experimentar Deus ali presente. Mas Deus, mesmo tendo escolhido esses sinais, Ele transcende, Ele vai além desses sinais. Está em toda parte, mas não é tudo que existe. Porque se a gente dissesse que tudo é Deus, a gente cairia no pecado de panteísmo. Tem muitas religiões naturais que professam um certo panteísmo. Aí, como não consegue falar de divindade, fala o universo. Já viu esse tipo de idiota? Universo, me dê isso. Universo, o que é que eu fiz para tal coisa? Um monte de gente imbecil que tem hoje em dia. Aí, nessas horas, aquele que nos acompanha de fora de Laranjeiras já vai dizer, olha, o padre já começou o discurso de ordem, de ódio da semana. Quando eu preparo a homilia, eu preparo para falar ao meu povo de Laranjeiras. Eu não preparo para falar para o mundo.
E de fato quem diz universo é idiota mesmo e ponto. Oxe, que coisa, né? Nós cremos num Deus que é pessoal, que é a causa de tudo quanto existe, mas não se confunde com aquilo que ele criou. Deus não é a mesma coisa que o universo. Ele criou o universo. Que isso fique bem claro. Então a palavra do hebraico antigo, kadosh, significa o separado, o outro, aquele que não se confunde. Mas, mesmo sendo entendida a palavra dessa forma, ao longo do Antigo Testamento, aconteceram diversos chamados de Deus a um povo, a pessoas, para que participassem da sua vida, da sua glória. Ele fez aliança já no começo com Noé, prometendo que haveria sempre a vida. Ele fez aliança com Abraão, prometendo uma benção a ele e aos seus descendentes. Renovou essa aliança no Sinai quando tirou o povo do Egito. Ao longo da história, através dos profetas, vai fazer conhecer a sua vontade e vai fazer aquela exortação: sejam perfeitos, assim como eu sou perfeito. Eu sou o seu Deus, seja você o meu povo. Deus se entrega ao povo dele e espera de resposta que o povo igualmente sinta-se propriedade do Senhor. De que forma? O povo do Antigo Testamento, interpretando essas exortações, achou que ser de Deus era cumprir determinadas normas rituais, e os 10 mandamentos se multiplicaram em mais de 600. Até semana passada, nós falávamos essas questões da lei e da nova lei que Jesus veio nos lembrar. O principal mandamento é o amor a Deus e ao próximo. E depois Jesus vai revelar que o amor é o próprio ser de Deus. E é este ser de Deus que faz os santos. Santo não é uma pessoa isolada de tudo, que não quer saber de ninguém, que não ama ninguém. Pelo contrário, é aquele que em qualquer estado de vida sabe ou se esforça para se esmerar em amor para com Deus e para com seus semelhantes. Santo não é alguém que faz coisas extraordinárias, milagres, ou que levita, ou que caminha sobre as águas. Isso pode acontecer com uns ou outros, mas a santidade, se a gente entende como coisas extraordinárias nesse sentido, fenômenos sobrenaturais, esqueça disso. Não é necessário que haja um fenômeno sobrenatural para que a obra da graça de Deus frutifique na vida de alguém. Santo é quem descobriu a vontade de Deus e se esforçou por praticá-la. Santo é quem aprendeu de Deus como ele ou ela deve ser gente. Não é à toa que Deus, ao se encarnar, viveu uma vida humana numa pele humana, para dizer: vem comigo, aprende de mim. Ele é o modelo. A quem a graça e o Espírito de Cristo alcançaram, Deus deu a capacidade de se tornarem como Jesus Cristo. Esses são os santos. Não tem outra definição, digamos assim. Santo não é o herói mítico, do qual a gente faz uma imagem e fica prostrado diante. Isso aí talvez nas mitologias antigas, especialmente entre os gregos e os romanos, era muito comum. Mas para nós não deve ser assim. Santo é aquele homem ou aquela mulher que, encontrando o Senhor, deixaram que Ele fizesse a obra divina na alma e, correspondendo ao dom recebido, procuraram fazer a vontade de Deus. Os santos, portanto, são para nós os exemplos de humanidade de quem aprendeu a ser humano com Deus que se encarnou. As pessoas mais humanas que eu conheço foram os santos, ou melhor, são os santos, porque eu já conheci vários na minha vida. Celebramos hoje aquela multidão incontável que diz o livro do Apocalipse. Uma multidão que não se podia contar, de todos os povos, de todas as nações, de todas as raças e línguas. São João, na visão do Apocalipse, vê o céu
como tendo ao centro um trono sobre o qual estava sentado o Cordeiro imolado. Isso é uma expressão para se falar de Jesus, morto e ressuscitado. Ladeado por 24 anciãos, 12 à direita, 12 à esquerda, a totalidade do povo redimido. No Antigo Testamento eram 12 os patriarcas. No Novo Testamento, 12 os apóstolos que o próprio Senhor escolheu. Ali vemos a totalidade. Tinha uma multidão incontável. E esses 12 anciãos apresentavam taças cheias ao Cordeiro imolado. E o próprio livro do Apocalipse diz que naquela taça estavam as orações de todos os justos. Eles continuam também intercedendo por nós. Eu posso rezar por você, você pode rezar por mim. Aí quem é ignorante, que não entende o que significa eternidade, vai dizer, mas os santos morreram. Morreu o teu passado, infeliz. Porque se a própria Sagrada Escritura, na própria Sagrada Escritura Jesus diz, onde eu estiver, estará também o meu servo. Se na própria Sagrada Escritura ele disse para aquele arrependido crucificado ao lado dele, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Se o livro do Apocalipse mostra essa multidão incontável que no céu cultua a Deus, quem somos nós, os loucos, de dizer que os santos não estão no céu e nem podem interceder por nós? Seria loucura, seria negar a própria Sagrada Escritura que está aí diante dos olhos de qualquer um que saiba ler, principalmente. Exemplo e intercessão. A gente não pode ficar com um excluindo o outro. Tem muita gente que fica só na intercessão. Aí desenvolve aquele tipo de devoção que é só oração atrás de oração e depois a pessoa não se converte e não se inspira em nada na vida daquele santo ou daquela santa para mudar de vida. Ou será que em Laranjeiras esse tipo de gente não existe, só na França? De gente que faz até rituais cheios de pompas, até se gasta muito, mas não se converte. A verdadeira devoção nos coloca na imitação do exemplo daquela pessoa que seguiu a vontade de Deus de forma perfeita. Esses são os canonizados. A igreja canoniza alguns para dizer, olha, fulano no seu caminho de conversão e de santificação tornou-se um exemplo para todos. Por isso são canonizados e as suas imagens são colocadas nas igrejas, para nos lembrar o que a graça de Deus pode fazer numa pessoa que colabora com a graça recebida de Deus. Deus não é um tapa-buracos que se impõe goela abaixo em ninguém. Ele espera a colaboração do ser humano, aquilo que sempre tenho repetido em diversas ocasiões. Somos uma religião de aliança. O compromisso dele conosco é garantido, Deus é fiel. Espera o nosso compromisso com ele. Corresponder a esta graça recebida é colocar-se no caminho de santificação. É o santo, como dizia São José Maria Escrivá, é um pecador que não desistiu. Eu gosto dessa definição, porque assim acaba com aquela ideia de que santo é aquela pessoa que foi sempre perfeita. Tem algumas biografias de santos que colocam tantos fatos extraordinários que a gente fica só dizendo, oh! Não é assim? Quer um exemplo? Por exemplo, Santo Antônio. Santo Antônio aqui é muito admirado em Laranjeiras, tem muitos devotos. Na trezena, todo dia conta-se um milagre, não é assim? Santo Antônio fez isso, Santo Antônio fez aquilo, e as pessoas ficam, oh, tinha que ser santo. Mas ninguém diz, por exemplo, que Santo Antônio acordava de madrugada para rezar. Ninguém diz que Santo Antônio ralou estudando teologia e a Sagrada Escritura para não ensinar besteira para o povo. Ninguém diz que Santo Antônio pegava na vassoura para varrer o chão, na panela para lavar. Ninguém diz que Santo Antônio cortava cebolas e amassava o pão na cozinha do convento. Ninguém diz que Santo Antônio, num tempo de pobreza e precariedade, como franciscano, percorria longas distâncias a pé para que Jesus fosse conhecido e amado em todos os lugares. Ninguém diz que Santo Antônio teve que exercitar a sua paciência em diversas ocasiões. Virtudes humanas, que com auxílio da graça de Deus e com aquilo que se aprende de Jesus, a gente vai melhorando. Entende, minha gente?
Os milagres aconteceram porque no empenho diário para que a pessoa aprendendo com Jesus, colocasse em prática o que aprendeu, foram atingindo aquela semelhança com o Senhor, de tal forma que Deus já começou a assinar embaixo em tudo que aquela pessoa dizia ou fazia. O milagre é sempre a assinatura de Deus. Pensem nisso com carinho. Deus nos chama a ser santos, a mim e a ti. Não fique pensando, olhando as imagens dos santos de sua devoção, que isso, aquilo é coisa do passado, aquilo não é para mim, é só para eu pedir um milagre quando eu preciso. Não, santidade é para você também. Se você foi batizado, Deus lhe deu a graça para ser santo. Se você se confessa, Deus lhe dá de novo a graça para ser santo. Se você comunga, você recebeu o próprio autor da graça, nosso Senhor Jesus Cristo, de quem aprendemos, como exemplo de humanidade vivida conforme Deus, como deve ser um santo. As bem-aventuranças são uma definição do que Jesus é e de como deve ser o seguidor de Jesus. Os pobres em espírito, aqueles que escolheram como riqueza e como bem maior a Deus e o que é de Deus. E todo o resto será consequência. Os aflitos ou os que choram, porque percebem que ainda precisam amar mais, porque ainda não amam. Me lembro de São Francisco, que meditando as dores de Cristo na cruz, um dia em lágrimas só dizia: o amor não é amado, o amor não é amado. Os mansos, aqueles que não se deixam dominar pela ira, pelos sentimentos de raiva, que dominam seus impulsos, que raiva por si só não é pecado, mas a falta de justiça e de caridade que a gente comete no momento que o sangue ferve, aí pode ser mais complicado para a vida de qualquer um. Então, os mansos são aqueles que, tendo sido agredidos, não responderam com agressão, mantiveram a serenidade quando o mundo todo estava contra. Os que têm fome e sede de justiça, é bom lembrar que Jesus era judeu e na boca de um judeu falar de justiça era falar de uma vida conforme Deus, não apenas na aplicação das leis para todos de forma igual. Os misericordiosos, nem precisa dizer muita coisa, basta lembrar quais são as obras de misericórdia e pô-las em prática. Os puros de coração são aqueles que não têm malícia, aqueles que têm boa intenção, boa vontade. Os que não carregam malícia no coração, sabem sempre pensar do outro o melhor. Porque se você só pensa dos outros o pior, está faltando purificar seu coração. Os que promovem a paz, não é simplesmente os pacifistas que ficam dizendo paz e amor com símbolos aí que inventaram nos anos 60 ou 70 do movimento hippie. Não, os que promovem a paz, os que fazem com que o perdão aconteça, que a reconciliação entre as pessoas seja algo real. Os que são perseguidos justamente porque são de Deus. Quer dizer, os que são perseguidos por causa da justiça. De novo eu recordo que justiça, no entender de um judeu, é viver conforme Deus. Se, pelo fato de você ter aprendido com Jesus a ser gente e começar a praticar, se por causa disso alguém for contra você estará incluído na bem-aventurança. Pense nisso com carinho, porque santo é santo é o que aprendeu de Deus encarnado, como deve ser um ser humano, uma pessoa, um filho de Deus nesse mundo. Que a graça do encontro com Jesus seja uma coisa real na nossa vida. Que aquilo que muitos santos experimentaram possa ser o pão nosso de cada dia. Um amor posto à prova, como dizia no domingo passado, o principal dos mandamentos. Mas um amor que aprendeu como se deve amar. E Jesus é o único modelo. Os santos só são santos porque aprenderam dele. Mas se você acha que Jesus é demais, e tem algum santo que viveu uma das virtudes de Jesus de forma perfeita e puder inspirar você nas suas atitudes, vá por aí. Você não estará no caminho errado. Você não estará colocando um santo no lugar de Deus. Você não estará adorando uma estátua, como muita gente ignorante costuma acusar-nos.
Você ter o outro como exemplo é porque você viu no outro um bem, uma verdade, uma justiça praticada com amor, que é aquela virtude que faz o equilíbrio de todas as outras. Pensem nisso. Jesus é o caminho, ele próprio falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É verdade, Jesus é o caminho, mas a gente percorre um caminho com mais segurança quando ele está bem sinalizado, e um caminho só está bem sinalizado se alguém o percorreu antes de nós. Ali tem uma curva perigosa, cuidado, aquele trecho é escorregadio, cuidado, aqui tem uma montanha que tem risco de deslizamento, deslocamento de terra ou de pedra, cuidado, ali tem travessia de animal selvagem, cuidado, ali tem uma lombada, não é assim? Uma estrada bem sinalizada é assim, um caminho bem sinalizado, a gente se sente mais confiante quando vai num caminho desse jeito. Quando você precisa desbravar, você tem que se preparar para tudo quanto é tipo de surpresa, das melhores às piores. Mas um caminho bem sinalizado, você se sente mais seguro. Os santos percorreram, e a vida dos santos são como essa sinalização ao longo do caminho para o céu, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Aprenda deles e delas, você não vai se arrepender. E assim como eles alcançaram a meta, que é o céu, porque seguiram Jesus, aprenderam de Jesus, a gente consiga essa mesma graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.